Neste exato momento, em algum lugar, dois estranhos estão prestes a se encontrar pela primeira vez. Um deles estende a mão, o outro a segura. Nesse meio segundo, antes que qualquer um dos dois diga uma única palavra, algo antigo se acende dentro do cérebro de ambos. Você faz esse gesto sem pensar. Você já fez isso centenas de vezes, mas provavelmente nunca se perguntou de onde ele realmente vem. E a verdadeira resposta é muito mais estranha do que um simples costume educado, inventado por homens de terno em uma sala de reunião. Seu aperto de mão pode ser mais antigo do que a sua própria espécie. Comece pelo que pode ser provado. A imagem mais antiga conhecida de duas pessoas apertando intencionalmente as mãos direitas vem de um relevo em pedra esculpido por volta do século IX a.C. Ele mostra o rei assírio Salmanaser III apertando a mão de um rei babilônico para selar uma aliança entre dois impérios. Essa imagem tem aproximadamente 3.000 anos. Os antigos gregos também faziam isso. Eles chamavam esse gesto de dexiosis, que significava algo como tomar a mão direita. Até hoje é possível ver esse gesto esculpido em lápides antigas, com duas mãos de pedra unidas sobre o túmulo de uma pessoa, congeladas no meio do aperto por mais de 2.000 anos. Então, o aperto de mão é antigo. Essa parte está clara. Mas é aqui que tudo fica mais estranho. O estudioso Walter Burkert certa vez apontou algo fácil de ignorar. Um acordo pode ser dito com palavras em poucos segundos. Mas, para os povos antigos, palavras sozinhas nunca pareciam suficientes. Eles precisavam de um ato físico para tornar a promessa real. Mãos abertas, braços estendidos, um aperto firme. Algo que o corpo faz e que a mente não consegue desfazer depois apenas com desculpas. Por que um gesto precisaria ser físico para parecer confiável? Pense no que uma mão direita aberta realmente prova. Se sua mão está aberta, ela não está segurando uma arma. Se você permite que um estranho segure sua mão principal e ele permite que você segure a dele, vocês acabam de provar algo um ao outro que nenhuma frase conseguiria provar tão rapidamente. Alguns historiadores acreditam que o movimento de balançar a mão para cima e para baixo pode ter surgido por um motivo prático. Uma sacudida rápida poderia revelar se havia uma pequena lâmina escondida na manga. Nessa interpretação, o aperto de mão não era apenas uma saudação. Era uma forma discreta de mostrar que ninguém estava armado. Isso explica por que povos antigos podem ter começado a fazer esse gesto, mas não explica por que sua mão ainda faz isso hoje, em um escritório, em uma reunião ou em uma apresentação, sem nenhuma lâmina escondida em lugar nenhum. Para entender isso, você precisa voltar muito mais do que a Assíria, mais do que a agricultura, talvez até mais do que a própria linguagem. A paleoantropóloga Ella Al-Shamari passou anos estudando como neandertais e humanos antigos interagiam. E ela fez uma afirmação que parece ousada demais para ser real. Ela argumenta que o aperto de mão não é apenas um hábito humano antigo. Ela acredita que alguma versão desse gesto pode ser mais antiga do que os próprios humanos. Sua estimativa coloca as raízes desse comportamento em algo como 7 milhões de anos atrás, perto do ponto em que os ancestrais dos humanos e dos chimpanzés se separaram. Nem todo pesquisador concorda com essa distância no tempo, mas muitos concordam com uma ideia mais profunda por trás disso. O toque já fazia trabalho social entre primatas muito antes de qualquer um deles conseguir explicar o motivo com palavras. Observe os chimpanzés por um instante. Eles não apertam as mãos como você. Eles passam tempo cuidando uns dos outros. Um chimpanzé examina o pelo de outro durante longos minutos. Às vezes parece que ele não está encontrando nada importante. Às vezes parece até inútil, mas não é inútil. O antropólogo Robin Dunbar passou décadas estudando esse tipo de comportamento social entre primatas. E a pesquisa dele aponta para algo que seu cérebro talvez já entenda intuitivamente. O toque entre primatas não é apenas sobre limpeza. É uma forma de comunicação, é uma forma de confiança,
É como o cérebro de um primata verifica se uma relação ainda está segura, se um aliado continua sendo aliado, se o animal sentado ao lado dele pode ser confiável quando ele virar as costas. O argumento mais amplo de Dunbar é ainda maior. Ele acredita que a pressão social de acompanhar todas essas relações ajudou a moldar o crescimento do cérebro dos primatas. Quem confia em quem? Quem ajudou quem? Quem se aproximou de quem? Quem pode ser considerado parte do grupo? Seu cérebro grande pode ser, em parte, resultado de milhões de anos tentando acompanhar alianças, sinais, gestos e contatos. Então, imagine os primeiros humanos herdando esse circuito antigo. Agora imagine que eles precisavam de algo mais rápido do que passar muito tempo cuidando uns dos outros quando um estranho de outro grupo aparecia. Palavras podiam mentir. Mas uma mão aberta, relaxada, oferecida e aceita era mais difícil de fingir no calor do momento. O aperto de mão pode ser uma versão curta de um comportamento social muito mais antigo, o mesmo circuito primitivo, só que executando um gesto muito mais rápido, e aqui está a parte que deveria realmente surpreender você. Seu cérebro ainda executa esse programa hoje. E é possível medir isso acontecendo. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Illinois, liderados por Sanda Doucos e Florin Doucos, colocaram voluntários em um scanner cerebral e mostraram vídeos de duas pessoas se encontrando em um ambiente de negócios. Às vezes, as pessoas na tela apertavam as mãos primeiro, às vezes não. Os exames mostraram algo que os pesquisadores chamaram de resposta positiva de avaliação social. Em outras palavras, uma mudança mensurável na atividade do cérebro causada apenas por assistir duas pessoas tocando as mãos por cerca de 1 segundo. O aperto de mão não fazia apenas uma boa interação parecer melhor. Ele também suavizava uma interação ruim. As pessoas no estudo relataram menor impacto de impressões negativas quando um aperto de mão acontecia antes, como se o gesto reduzisse silenciosamente o peso emocional de tudo que vinha depois. Não faz tanto tempo assim, a própria equipe de Doucos observou que uma pessoa podia fechar um acordo apenas com um aperto de mão. Nenhum contrato, nenhuma assinatura, apenas uma mão estendida e outra mão aceitando. Mas será que um aperto de mão realmente revela algo verdadeiro sobre uma pessoa? Ou é apenas um teatro social que parece mais importante do que realmente é? É aqui que tudo fica mais complexo e um pouco mais honesto. Um estudo marcante publicado em 2000 no Journal of Personality and Social Psychology, liderado pelo psicólogo William Chaplin, analisou apertos de mão de mais de 100 participantes. Pesquisadores treinados avaliaram a força do aperto, a duração, o contato visual e outros detalhes do gesto. Depois, eles compararam essas avaliações com medidas reais de personalidade. O resultado foi curioso. A força do aperto de mão realmente tinha relação com traços como extroversão e personalidade mais assertiva. Em média, uma pegada mais firme aparecia mais em pessoas mais sociáveis e confiantes. Essa parte se sustentou, mas aqui está a virada que quase ninguém espera. Um aperto de mão mais forte não significa uma pessoa mais confiável. Na verdade, pesquisas sobre primeiras impressões sugerem que um aperto de mão forte demais, dominante demais, pode sair pela culatra. Ele pode fazer a outra pessoa se sentir desafiada em vez de acolhida. Pode colocá-la levemente em alerta em vez de deixá-la confortável. O aperto de mão ideal não é o mais forte da sala. É rápido, caloroso, moderado. Ele transmite confiança sem transformar o gesto em uma disputa silenciosa de poder. Sua mão, em outras palavras, esteve negociando posição social com estranhos esse tempo todo. E você provavelmente nunca percebeu que ela fazia isso. Mas o aperto de mão que sua cultura ensinou a você nem sequer é universal. Em algumas tradições tibetanas, mostrar a língua já foi usado como saudação. Em muitas saudações Maori, duas pessoas aproximam testa e nariz, compartilhando o ar em vez de apertar as mãos. Em partes da República Democrática do Congo, amigos encostam as testas em vez de usar as mãos.
O gesto específico com o qual você cresceu não é a única saudação verdadeira da humanidade. É apenas uma solução entre muitas para o mesmo problema antigo. Como dois corpos próximos um do outro provam segurança sem precisar dizer nada. Mesmo dentro da própria história do aperto de mão, o significado continuou mudando. Os antigos romanos às vezes seguravam o antebraço em vez da palma da mão, como uma forma de verificar se havia algo escondido na manga. Séculos depois, no início da América, os Quakers ajudaram a popularizar o aperto de mão moderno porque se recusavam a se curvar diante de outras pessoas. Uma reverência indicava hierarquia. Alguém acima, alguém abaixo. Um aperto de mão, oferecido da mesma forma a um fazendeiro ou a um governador, rejeitava essa hierarquia de propósito. O historiador Michael Zuckerman escreveu sobre como os Quakers transformaram um antigo gesto de segurança em um novo gesto de igualdade. Um gesto mais democrático do que uma reverência poderia ser. Então, por baixo do seu aperto de mão moderno, 3 perguntas antigas ainda estão sendo respondidas ao mesmo tempo, todas as vezes que você faz esse gesto. Estou seguro? Sou igual a você? Sou alguém em quem você pode confiar? Nada disso passa claramente pela sua mente consciente. Sua mão simplesmente se estende, a outra mão a encontra, e seu cérebro faz silenciosamente o resto, como aparentemente vem fazendo há milhões de anos. O que nos traz de volta para onde tudo começou. 2 estranhos estão prestes a se encontrar. Um deles está prestes a estender a mão. O outro está prestes a segurá-la. Vai parecer nada. Meio segundo. Um pequeno movimento. Algo esquecido antes da hora do almoço. Mas escondido dentro desse aperto de mão está um primata antigo cuidando de um aliado em quem ainda não confia totalmente. Um rei assírio provando que não segura uma lâmina. Um Quaker se recusando a se curvar. Um cérebro, observado em um laboratório em Illinois, decidindo silenciosamente se deve perdoar você por uma má primeira impressão. Você não inventou esse gesto, você o herdou. E da próxima vez que sua mão se estender para encontrar a de outra pessoa, você saberá exatamente até onde esse movimento realmente volta.